Boa noite, pessoal, vamos estar começando agora mais um canal. Esqueci o nome. Lembrei. Falando sério ou não. Vou estar comentando com vocês, vou estar dando um review a respeito de um produto aí, né? Que agora está em tendência, vestir a tecnologia. E uma das coisas que está se vendendo muito, né? São os relógios smartwatch, né? Que são os relógios inteligentes. E o que eu vou falar especificamente sobre esse aqui. O Apple Watch, né? O novo reloginho da Apple. Esse aqui é o de 32mm, né? Eu vou estar falando algumas coisas que tem nele, né? Sobre algumas funções. A primeira coisa sobre esse reloginho aqui, a respeito da prova d'água. Ele não é a prova d'água, né? Ele é resistente à água, de forma que você pode tomar um banho com ele, você pode, de repente, você está em algum lugar, chover, se tiver com ele, não tem problema, ele resiste bem. Eu inclusive tomo banho com ele. Uau! Às vezes quando eu vou entrar na piscina, também acabo esquecendo. Piscina eu não recomendo muito, porque o próprio site da Apple diz que o cloro da piscina, né, ele acaba corroendo algumas vedações. E essa pulseira aqui, essa versão aqui mais em conta, é a mais em conta da Apple. Diga-se de passagem, a mais barata, se é que a Apple tem alguma coisa barata. Conforme você vai utilizando ela vai se desgastando. Como que é? Não sei se vocês vão conseguir ver. Onde que tá a câmera? Tá aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas tá vendo? Fica tipo ressecado. Conforme você vai utilizando, isso aqui não tem como. Você vai toda hora que tá colocando, tirando isso aqui, ele vai desgastar mesmo. Vai chegar uma hora que você vai ter que acabar comprando outro. Funções básicas. Primeira coisa que você precisa saber, não adianta você comprar se você não tiver o iPhone 5 para frente, né? Do iPhone 5 para frente, e ele não funciona independente, ele funciona somente se você tiver o iPhone. Ah, eu tenho um iPad, posso utilizar com relógio? Não, ele não faz sincronismo com o iPad. Algumas coisas ele até interage, mas fora isso você não vai conseguir nem iniciar o relógio, né? Ele depende muito do telefone. Ele tem o Fast Touch, né? Que é o Touch 3D, que é falado muito aí. Esse Touch 3D nada mais é que você apertar um pouquinho mais forte a tela e aí ele abre uma segunda função. Eu vou destravar ele aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu mudar aqui para vocês não verem minha senha. Pá. O que é o Fast Touch? Esse vocês vão conseguir visualizar. Nada mais é que apertar e forçar um pouquinho e ele vai abrir uma outra função, né? No iPhone 6S e 6S Plus você já tem essa função, né? De forma que o 6 não tem, nem o 6 nem o 6 Plus. Mas a forma de utilização dele é muito simples, né? Vou mostrar aqui para vocês o menu dele, aí vocês vão conseguir visualizar. Esse aqui eu gosto desse aqui, mas tem outros formatos. Esse aqui é o menu dele. Deixa eu ver se vocês vão conseguir identificar isso aí. Vamos ver se a câmera vai conseguir visualizar essa imagem. Calma aí. Se você girar a coroa, né, que é chamado de coroa, para frente, para trás, ele vai dando zoom e tirando, né? Tá vendo? Isso aqui são todos os itens que eu tenho no meu relógio, né? São muitos. Não achei tão... Deixa eu clarear agora um pouquinho aqui que tá escuro. Não achei tão interessante o relógio, assim, em questão de funcionalidade dele. Achei que ele poderia fazer mais, de repente esse aqui é o protótipo, né, da Apple. Talvez uma segunda geração venha a ser melhor. Quanto ao relógio, forma de uso dele, ele é consideravelmente pequeno. Esse de 32, né, o de 42mm já é bem maiorzinho. Fica um pouco mais robusto, né? Esse aqui para quem tem pulso pequeno, né? Ele é mais, como eu devo dizer, um pouco mais sutil, né? Chama menos atenção. Esse relógio aqui, da versão mais barata até a mais cara, você vai achar aí
quase 5 mil reais. Dependendo da versão, você acha até mais caro que isso. E a versão mais barata aí você vai achar com, sei lá, Black Friday, 2 mil reais. Em média é isso, né? Talvez aí você encontre no Mercado Livre um pouco mais barato. Mas é um produto muito caro para fazer pouco. Eu já tive o Samsung Galaxy Gear, o Gear S, né? Que era o top de linha da Samsung. E eu achei ele mais independente, eu achei ele mais funcional. Ele funciona com e sem o Samsung Galaxy Gear. Tem até uns modelos do Galaxy Gear que ele pareia para ter 100% da funcionalidade dele, né? Mas em questão de uso desse aqui, se fizer um comparativo entre o Galaxy Gear, né, o Samsung Galaxy Gear S, eu acho que ele sai na frente. Até porque o Galaxy Gear S também ele é a prova d'água, né? É diferente de resistente. Você consegue fazer ligação no Galaxy Gear, coisa que nesse aqui você só consegue se você tiver o iPhone, aí você pode utilizar o Viva Voz do relógio, né? Comando de voz, ele tem a Siri, né? Que é se você falar, e aí Siri? Mano, tá bloqueado, ele não vai fazer. Calma aí, acabou respondendo aqui. Ele tem que estar desbloqueado. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse relógio, se eu botar ele no pulso, tô com ele no pulso aqui, ele continua bloqueado. Se eu destravar o iPhone, destravei, ele destrava o relógio também. Por exemplo, você pode ter aqui dentro dos aplicativos, eu tenho aqui, por exemplo, o aplicativo do Bradesco. Você consegue ter alguns acessos, né, mais prático para visualizar, para não ter que tirar o telefone. Se tirar o telefone, roubaram meu relógio, tirou o telefone, ele bloqueia na hora. Aí só colocando no pulso e destravando o telefone ou digitando uma senha que você define. Tem 2 botões, de forma que um é a coroa, que também é um botão, você pode apertar, tá vendo? E pode girá-lo. E aqui do lado você tem um atalho. Com ele bloqueado é difícil, calma aí que eu vou mostrar. Errei, peraí. Esse botãozinho aqui, se você apertar ele, dá um atalho para seus contatos. Você vai ver aqui, ó, vai aparecendo os contatos aqui, você vai rolando. Tá vendo? E se você apertar e pressionar, ele vai te dar as opções de desligar. Não vai conseguir ver, calma aí. Calma, aí. Agora sim. Tá quase lá. Desligar, reserva de energia e bloquear o dispositivo. Tá? Funções básicas. Se você apertar a coroa e segurar, ele entra no Siri, na Siri, né? Só que ela não fala igual o iPhone, que ele tem uma resposta. Ele vai te responder somente na escrita. Essas pulseiras, você consegue, ela tem uma trava aqui dentro, vocês vão observar, uma trava de cada lado, que é para você poder destravar e retirar a pulseira e trocar por uma outra, né? Essa aqui é a pulseirinha mais barata e tem a pulseirinha mais top de linha, que é muito cara. Em média aí tem pulseira de 400 reais. 400, 500 reais, que é a milanesa, uma coisa assim. Uma pulseira até bonita, mas é muito dinheiro para pouca pulseira. Sobre as funções, todos os aplicativos que você tiver nesse dispositivo aqui, necessariamente você só vai conseguir ter no relógio se você tiver no seu iPhone. Ou seja, você vai lá na App Store, vai baixar o aplicativo que você quer. No aplicativo já tem dizendo assim, tem um desenho e tem Apple Watch, que aí você sabe que dá suporte para ele. Ou seja, ele vai instalar um aplicativo no teu aparelho e vai instalar um aplicativo no teu smartwatch, né, no teu Apple Watch. Então você só vai conseguir ter os aplicativos aqui se você instalar no teu telefone. Mas eu queria só no relógio e não no telefone. Não dá. Se você apagar você até consegue apagar do relógio e não apagar do celular, do iPhone. Mas você não consegue apagar do iPhone e manter no relógio. Ele sincroniza. Coisa interessante sobre ele também.
essa versão aqui, não sei se é toda ela, mas pelo menos essa versão aqui que é mais barata, acredito que seja todas as versões, vem com 8 GB de memória interna, né? E você consegue armazenar nele fotos, você consegue armazenar nele música, né? De forma que você consegue acessar depois sem o relógio, sem o iPhone, você consegue acessar direto nele, né? As músicas você consegue executar tanto as que estão no relógio, claro. Como é que eu vou ouvir a música? Vai ser no Viva Voz? Não, você só vai conseguir ouvir as músicas do Apple Watch se você tiver um fone Bluetooth. E aí você vai botar e ele vai utilizar o fone e aí ele vai reproduzir. Fora isso, ele não vai reproduzir no Viva Voz música. O que ele reproduz no Viva Voz? Se alguém te ligar e aí você atender no relógio, ele vai acionar a opção Bluetooth do Viva Voz dele e aí ele vai falar no Viva Voz com você, né? Ou se você atender no telefone, ele já vai direto para o telefone. Se atender direto no relógio, ele vai direto para o relógio. O que mais que eu posso falar sobre esse relógio? O design não é um dos melhores, mas poderia ter sido, não sei, mais sutil, né? Não é muito aquilo que foi esperado, pelo menos não é muito o que eu esperei. Eu já tive o Galaxy Gear S e ele era tela curva, ele só era muito grande. Em relação a esse aqui, ele é muito mais sutil, o Galaxy, né? Até achei que esse aqui ficou muito pequeno quando eu comprei. Sobre os temas dele, quando você aperta, deixa eu destravar, toda hora essa bosta destrava quando está fora do pulso. Se eu for usar no pulso, eu não vou conseguir explicar aqui para vocês. Chega pra frente aqui. Force Touch, se você apertou e forçou, ele vai abrir. Você pode criar na versão OS, no novo sistema do Apple Watch, você vai conseguir ter outros temas. Um tema que é muito legal, achei bastante bacana, é esse do Mickey, mas em compensação eu achei ele muito infantil, né? Então, outra coisa que eu não achei legal nesse relógio, você não consegue baixar nem comprar temas, somente esse que está aqui. Mas se eu quiser um tema novo, e como é que eu faço? Não faz, você fica sem tema. O que você pode ter aqui é que nessa nova atualização que ele teve, é você poder botar um papel de parede. É o que vai dar. Então, você vai ter um papel de parede e definir como tema, né? Outro tema, os temas dele aqui, interessante, é esse do Mickey. Esse aqui, vocês não vão conseguir ver, deixa eu tentar tirar esse brilho todo. Esse aqui é até legal, porque ele tem uma animaçãozinha quando ele é acionado. Vocês conseguiram ver, né? Tá vendo aqui à noite? Tá vendo? É até legal em função disso. Tá, isso aqui são outros temas. E você pode criar novos temas. Você tá vendo aqui, ó? Essa opção aqui, você cria um tema da forma que você quiser. Dentro dos temas que dentro do relógio que já está disponível, né? Dentro do que já está aqui disponível para você. Então, deixa eu ver o que eu posso falar também sobre esse Apple Watch. Você consegue fazer ligação direto dele, né? Outra coisa, se você quiser printar a tela, você tem como. Aperta os dois botões, apertou os dois juntos, ele dá um print na tela. Só que acontece, isso aí eu descobri agora com essa nova atualização. Ele atualizou e agora não é mais apertar os dois, ele dá o print. Você tem que apertar primeiro a coroa, apertou, segurou e depois aperta de baixo. Aí ele printa a tela. Isso aí eu demorei um pouquinho a descobrir, eu achei até que tinha dado algum problema, porque quando atualizou, ele mudou esse procedimento e não veio, né, no manual, até porque não veio o manual físico dele. Você tem que baixar o manual, né? Outra coisa bem interessante a respeito do carregador dele, isso eu gostei, é por indução. Você encosta ele na base, ele cola mesmo, ele tem um ímã, deve ter um ímã no relógio nele, não sei. Eu sei que a base ela tem um ímã, e aí quando você coloca lá para carregar ele cola. Outra coisa muito maneira, quando você, com essa nova atualização, claro, quando você coloca ele para carregar nessa posição, ele entra na opção modo de relógio de cabeceira, então ele fica informando as horas. Se você der qualquer toquezinho na mesa, onde ele estiver apoiado, ele acende para te informar as horas. Eu achei isso bem bacana.
a respeito de movimento. Deixa eu destravar ele aqui mais uma vez. Destravar aqui no relógio que é mais fácil. No iPhone. Pronto, destravou. Outra coisa interessante. Vocês estão vendo, né? Se virar, ele apaga. Virei para ver as horas, ele acende. Inclinei. Então toda vez que você inclinar, ele vai apagar. Isso é bastante interessante. Ou se você quiser, você pode fazer isso aqui. Ele apaga também. Tocou na tela, ele volta. Isso aqui eu achei interessante. Economiza bastante a bateria. A bateria é pequena, então não adianta a gente esperar muita coisa. Por exemplo, o Galaxy Gear, por ele ser maior, ele tinha uma bateria maior, né? Fora que a base do Galaxy Samsung Gear S, a própria base era tipo uma bateria reserva. Então ela já meio que te salvava se você precisasse, né? E o Apple Watch ele foi desenvolvido mais para você usar somente um dia inteiro. Ah, mas se eu quiser usar mais, não vai dar. Você vai conseguir usar ele um dia inteiro. Ah, vamos supor, botou para carregar, tirou 6 horas da manhã. Você vai conseguir usar ele até umas 3 horas da manhã do dia seguinte. Sensor de batimento cardíaco, né? Ele tem aqui, ó, se você tocar com os dois dedos 2 vezes, ele meio que dá um zoom para quem tem dificuldade de enxergar. E aí você vai girando a coroa, ele vai passando o que está na tela. Tocou 2 vezes, ele vai voltar. Se eu conseguir. Realmente essa telinha aqui ela é um pouco complicada de mexer por ela ser pequena, tá? Você pode configurar ela da forma que você quer. O que mais que eu posso te falar sobre isso? A Apple ela tem uma loja disponível somente para os aplicativos da Apple Watch, né? Você pode procurar direto nela. Aqui ele identifica o seu telefone, o seu relógio. Aqui são as opções que você pode configurar seu relógio tudo pelo telefone. Ah, dá para fazer pelo relógio? Dá também, mas pelo celular é mais confortável. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Ele abre aqui uma janelinha no formato do relógio. E aí o relógio ele acende uma tela lá que aí o aplicativo reconhece. E aí ele configura sozinho. Tá? Aqui, manual, na opção Explore, ele vai te falar um pouquinho sobre o que é o relógio, sobre o que ele fala, aquela propaganda toda da Apple. Aqui no destaque, ele vai ter os aplicativos que estão em alta, vai estar falando sobre um pouquinho, aí tu vai lá e baixa, né? De repente a próxima versão do Apple Watch seja mais interessante que essa. Outra coisa, se você zerar, vamos supor, teu relógio travou, assim como o iPhone, ele tem uma opção de hard reset. Se você apertar esses 2 botõezinhos aqui, dos lados, a coroa e o outro, ele não vai printar a tela, ele vai reiniciar o relógio, ele vai forçar o relógio a reiniciar, tá vendo? Reiniciou. Uma coisa muito bacana para quem quer tirar selfie. Você pode botar o telefone lá na ponta, vir com o reloginho, acionar a câmera e aí no relógio você vê o que a câmera está aparecendo, né? Sem precisar de um outro dispositivo, você consegue fazer isso no relógio. Também você consegue controlar as músicas do seu iPhone, melhor ficar perto. Mas vamos supor que você é rico, tá? Aí tu larga para lá o relógio. E aí você tem a opção de controle, que você vê qual é a música que está sendo tocada na sua tela, você vê a sua playlist, que está salva no teu iPhone, e você consegue escolher a música aqui, aumentar o volume, baixar pela coroa. Você consegue também controlar o seu Mac, se você tiver um Mac, você consegue controlar a música que está tocando lá, ele tem uma opção. Outra coisa, se você tiver a Apple TV, ele serve de controle, você consegue controlar a sua TV. Eu não vou fazer esse teste, mas eu vi um monte de vídeo no YouTube do pessoal fazendo teste em relação à resistência. Me parece que ele resiste bem à queda. Me parece, não vou testar. Mas se por acaso cair, eu sei que tem essa possibilidade dele resistir a essa queda, né? Mas os produtos da Apple não são muito resistentes a impacto, né? Eu não vou arriscar. Você tem aqui, ó, se você passar para cima, ele abre aqui opções para você. Uma que eu achei muito bacana, muito legal, é essa aqui, ó. Pera aí. Tá ouvindo? Larguei o iPhone não sei aonde, o relógio vai estar no pulso, não tem como. Larguei não sei onde que eu larguei. Vem aqui, ó. Apertei.
e aguardam. Olha o som. Outra coisa, se você apertar e segurar, acho que eu não apertei, calma aí. Apertei e segurei. Viu? Ele não só emite o som, mas ele também emite um sinal visual com flash. Ele tem as opções aqui mais pra frente, a de música, né, que eu falei. Deixa eu ver se eu consigo botar uma música aqui, ó. Tá vendo? Volume. Baixei. Sim, ele te dá a opção se você quer do iPhone ou do próprio relógio. No caso aqui eu tô colocando do iPhone. É bem bacana isso aqui. E aí, apertei aqui, sempre que eu apertar a coroa ele volta pra cá. Passei, batimento cardíaco. Ele vai acionar um laser aqui, ó, um leitor. Você pode adicionar novas coisas. Esse de atividade aqui é bem bacana. Ele vai monitorando o teu dia a dia. Mapa, você consegue ver o Instagram, Facebook, né, previsão do tempo e outros aplicativos conforme você vai baixando ele vai te dando opção. Enfim, se você me perguntar, e aí, compro ou não relógio? Eu te aconselharia a não comprar. Não está valendo a pena. É um produto muito caro para fazer muito pouco. Tá? Por exemplo, com o valor do relógio da Apple, você compra um aparelho muito bom da Samsung e você compra o Galaxy Gear S, que é o relógio da Samsung. E aí você vai ter os dois pelo valor de um relógio da Apple. Tá? Acho que foi o único produto da Apple que eu comprei que não me agradou muito. Os demais não tem muito o que falar não, são muito bons. Agora o reloginho esperava mais. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do Apple Watch, do iPhone, MacBook, Ultrabook, sei lá, enfim, qualquer relacionado a isso aqui, deixa aí seu comentário, deixa aí o que você acha. Não deixa de curtir o nosso canal, né, para estar divulgando aí, para a gente estar criando mais temas, estar falando sobre tecnologia, que eu for estar aprendendo aí coisas novas, vou estar passando aí para vocês. E é isso, um abraço e até mais.